Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala são as mãos da Letícia, a artesã da Sabiá Macramê, e eu tô aqui para mostrar para vocês como é que faz essas bandeirinhas que eu usei para fazer uma saia para festa junina super bonita e diferente, né? E você pode usar para fazer ou a saia ou então uma decoração. E eu vou mostrar para vocês como deixar essas franjas assim, ou também como fazer o acabamento aqui para deixar as bandeirinhas sem franja, tá bom? O material que eu usei para fazer esse projeto é esse fio de malha super premium da Fischer, tá? Tô falando a marca aqui, não é propaganda, é só para mostrar que é desse mais fininho aqui, mais levinho. Outras marcas super premium podem ter uma espessura diferente e isso implica uma diferença no tamanho, tá? Mas ele funciona com qualquer fio de malha, com fios de algodão, com barbante. Você pode usar esses aqui, ó, de algodão, vai ficar muito bonitinho também. Eu fiz o de malha porque eu já tinha uns retalhos e foi isso que eu usei. E aí as medidas é o seguinte, você vai precisar de um fio que tenha a medida da sua cintura mais um extra para poder fazer o laço. Essa vai ser a base, vai ser a parte que você vai amarrar na sua cintura. Então, mede aí na sua cintura, bota aí mais ou menos 1 metro a mais e essa vai ser a base. Para as bandeirinhas, a gente vai precisar, cada bandeirinha, independente de ser de 2 pontas ou de 1 ponta, a gente precisa de 8 fios e que tenha pelo menos 80 centímetros. 80 centímetros vai ser sem franja. E se você quiser a franja, então você vai adicionar a esses 80 centímetros o tamanho da sua franja multiplicado por 2. Por exemplo, a minha franja tem mais ou menos 20 centímetros. Então, eu usei 80 centímetros mais 40 centímetros da franja, então meus fios tinham mais ou menos 1,20 m, tá? Se você quer franjas maiores, você aumenta esse fio, se você quer franja menor, você diminui, e se você estiver usando outro material, as medidas podem ser um pouco diferentes, tá? Eu só testei nesse material, então se você estiver usando outro material, corta um pouquinho maior para poder ter aí essa margem. Então vamos começar. Eu vou começar fixando o fio de base, aquele fio da cintura, nessa placa de EVA com os alfinetes, mas você pode fixar com fita crepe, numa prancheta, como quiser. Vou pegar o primeiro fio da primeira bandeirola, dobrar no meio, passar a dobrinha por baixo do fio de base, curvar assim, e passar as pontas por dentro dessa curva. E aí a gente puxa para firmar bem ele lá em cima no fio de base, ajusta bonitinho. Esse é o nó de laçada, tá? Eu vou fazendo o segundo fio devagarzinho de novo para você ver. Dobra no meio, pega a dobra, a parte da dobra, passa por baixo do fio de base, dobra para frente e puxa as pontas do fio. Aí puxa, estica para ele ficar bem rente lá ao fio de base. Tô ajustando aqui o meu fio de base porque ele tem bastante elastano, então ele acaba esticando. E aí a gente vai ajustando para ele ficar bem firme lá em cima, né? Para não ficar muito frouxo e ficar bonitinho, ficar os nós bonitinhos. Vamos fazendo isso com todos os 8 fios, tá? Dobra no meio, passa por baixo, puxa a perninha e vamos fazendo isso ajustando lá em cima em todos os fios. A primeira bandeirinha que a gente vai fazer é essa da ponta, de uma ponta só, porque ela é mais fácil, então vamos começar por ela. E aí, em seguida a gente faz a bandeirinha de 2 pontas.
Então, depois de fixar todos os 8 fios com o nó de laçada nesse fio de base, vamos ajustar bem para ficar todo mundo igual lá em cima, bonitinho, para ficar bem firme e a gente começar a fazer os nós da bandeirinha. Eu vou fixar esse fio da cintura aqui para facilitar, para ele não ficar mexendo. Então, vamos começar com os 4 primeiros fios, as 4 primeiras perninhas ali, né? Vamos pegar o fio da esquerda, dessas 4, fazer um 4 e passar por cima dos outros fios. Pegar o da direita, passar por cima desse 4, por baixo dos 2 fios centrais e puxar ele pela barriguinha. Aí a gente arrasta essa primeira parte do nó lá pra cima, deixa ele bem pertinho da base, tá? Estica os fios centrais. Faz a mesma coisa agora do outro lado. Faz um 4 com o fio da direita, passa o fio da esquerda por cima do 4, por baixo dos fios centrais e puxa pela barriguinha. Aí a gente ajusta lá em cima, estica bem os fios centrais, não aperta demais e pega esses 4 fios, bota pro lado. Agora vamos fazer o segundo nó com os 4 próximos fios. Vou fazer devagarzinho de novo para vocês prestarem atenção. Faz um 4 com o fio da esquerda, pega o da direita, passa por cima desse 4, por baixo dos centrais e por dentro puxa pela barriguinha. Ajusta lá em cima, deixa ele bem pertinho, estica os fios centrais e vamos fazer a mesma coisa com o lado direito. Dobra o lado do fio direito, passa o da esquerda por cima, por baixo dos centrais e puxa pela barriguinha. Ajusta bem lá em cima. Eu não tô apertando demais porque eu quero deixar os nós fofos, tá? Mas aí você pode usar a pressão que você quiser. Mais uma vez os 4 próximos fios, vamos dobrar o da esquerda fazendo um 4 por cima. Pega o da direita, passa por cima do 4, por baixo dos nós centrais e puxa pela barriguinha. Ajusta bem lá em cima. Sempre, sempre, sempre esticando os fios centrais, tá? Eles não podem dobrar. E agora pela a perninha da direita, dobra, passa o da esquerda por cima, por baixo dos centrais, por dentro da barriguinha, ajusta lá em cima, fecha o nó, estica os fios centrais, bota esses 4 fios pro ladinho. Se precisar, dá uma ajustada no nó. E agora a gente vai pegar os 4 últimos fios e fazer a mesma coisa. Faz um 4 com o fio da esquerda, passa da direita por cima do 4, por baixo dos centrais e por dentro da barriguinha. Ajusta a primeira parte do nó lá em cima. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o fio da direita, faz o 4 com o da direita, passa o da esquerda por cima, por dentro e pela barriguinha. Esse é o nó chato, nó duplo, nó achatado, nó quadrado, vários nomes, tá? A gente sempre começa de um lado e depois do outro. Fizemos a primeira fileira de nós chatos com 4 nozinhos. Agora a gente vai isolar os 2 primeiros fios e os 2 últimos fios, tá? Vamos começar a próxima fileira com os 4 próximos fios, né? 2 de um nó e 2 do outro nó. Vamos fazer exatamente a mesma coisa nessa fileira. Fazer um nó chato, começando sempre pela esquerda, né? Fazendo 4 com o fio da esquerda e o segundo nó, a segunda parte do nó começando pela direita, fazendo 4 com o fio da direita. Se você estiver acostumado a fazer macramê, você pode fazer do outro lado, tá? O nó chato a gente pode começar de qualquer lado, mas a gente sempre tem que começar do mesmo lado. Então, pegando os próximos 4 fios, novamente 2 de um nozinho, 2 do outro nozinho. Vamos fazer o 4, passar o da direita por dentro, fazer o 4 com o fio da direita e fechar o nó. Agora vamos pegar os 4 próximos fios, que serão os 4 últimos fios dessa fileira. Novamente 2 de um nó, 2 do outro e fazer um nó quadrado.
terminamos a segunda fileira. A segunda fileira tem 3 nós, vai ter menos mesmo, tá certo, é normal. Agora, para a terceira fileira, a gente vai recuperar os fios que foram isolados, tá? E a gente vai usar os 2 fios que foram isolados e os 2 primeiros fios do nozinho de cima. A gente vai fazer um nó chato, igualzinho, do mesmo jeito. E aí, vai ficar uma perninha aí para a esquerda. Essa perninha aí é normal, não tenta apertar, não tenta esconder essa perninha, porque senão você vai acabar deixando o nó torto. Vamos pegar os próximos 4 fios e fazer o segundo nó. Essa vai ser a terceira fileira e o primeiro nó, o último nó, eu tô especificando aí pra gente não apertar demais, porque senão eles não vão ficar na mesma fileira, tá? Então, sempre usando os 4 próximos fios, terminando, bota esses fios pro lado, tá? Não esquece de botar os fios pro lado para não pegar fio, para não confundir, não pegar fio errado. Bota do ladinho e pega os próximos 4 fios, agora terminando a fileira com o último nó. O último nó também vai ter essa barriguinha. E tenta manter aí todos os 4 nós na mesma fileira. Agora, novamente, a gente vai isolar os primeiros e os últimos 2 fios, pegar os 4 primeiros e fazer a próxima fileira, que vai ser igual à segunda fileira. Nossa quarta fileira vai ser igualzinha à segunda fileira, vai ter 3 nós, porque a gente está isolando aí os 2 primeiros fios e os 2 últimos fios. E vamos seguindo, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. Se você ainda tiver dúvida no nó chato, no nó quadrado, volta lá pro começo do vídeo, treina um pouquinho. E vai sempre ajustando aí e sempre passando os fios para a esquerda, tá? Sempre que você terminar um nozinho, bota esses fios que você terminou de usar pro ladinho para não confundir. Agora, para a próxima fileira, a gente vai recuperar esses fiozinhos que foram isolados e fazer novamente como a gente fez a terceira fileira. Usa os 2 fios isolados, os 2 primeiros do nó de cima, deixar essa perninha mesmo, porque a gente está querendo fazer uma nova fileira. E vai ser uma fileira de 4 nós. Lembrando que sempre que terminar, a gente estica bem os fios centrais, ajusta o nó e bota os fios pro cantinho, tá? Porque, por exemplo, se você não colocar o fio pro cantinho, você pode acabar pegando esse fio e fazendo um fio, usando um fio dessa fileira e 3 fios da fileira anterior. E aí você vai estragar, vai avacalhar o seu trabalho, não vai dar certo. Então, bota ele de ladinho, presta bastante atenção se você está usando os fios da fileira de cima, se não tem nenhum fio que você usou nessa fileira, tá bom? Pegando aí agora os 4 últimos fios, fazer o último nó que vai dar essa perninha também, é normal, a gente vê essa perninha nas bandeirinhas. Ajusta bem, estica os fios centrais e para a próxima fileira a gente vai novamente isolar os 2 primeiros fios e os 2 últimos fios. E começando a fazer uma fileira de 3 nós com os próximos fios. Terminando essa fileira de 3 nós,
Aí, a próxima fileira, como agora a gente já está começando a fazer a pontinha, em vez de recuperar os 2 fios isolados, a gente vai isolar mais 2 e vai usar os 4 primeiros fios lá de baixo para fazer o próximo nó. Essa fileira vai ter 2 nós apenas, lembrando sempre, observando sempre, se você está usando 2 fios de um nó, que vem de um nó de cima, e 2 fios que vem de outro nó lá de cima. E agora a gente já vai fazer a última fileira, e para isso a gente vai isolar os 2 primeiros e os 2 últimos, e agora fazer apenas um nó. Já tá aparecendo aí a nossa pontinha, né, da bandeirinha. Vocês perceberam? Já fez, ó, essa pontinha. E se você quiser, você pode deixar assim, ou você pode fazer a moldura, né, de festonê. A gente vai pegar o primeiro fio da esquerda, eu vou fixar aí para facilitar. A gente vai pegar o primeiro fio da esquerda, passar ele por cima dos outros fios. Ele sempre vai começar por cima, tá? Vamos pegar o próximo fio, que tá por baixo, aí a gente vai curvar ele, virar para cima e passar por dentro da barriguinha. E, de novo, mesma coisa, passa ele por cima desse fio, dobrar e passar por dentro da barriguinha. Ajusta, esse foi um nó festonê. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó, pegar o próximo, passar ele por cima, por dentro da barriguinha, ajusta lá, passa ele por cima, dobra e passa por dentro da barriguinha. O fio tá meio pequeno, tá difícil de mostrar para vocês, mas se vocês já souberem fazer o festonê, ir fazendo festonê com cada um dos fios que tá aí do lado esquerdo, tá? O importante é a gente manter o fio que tá esticado, né? O primeiro fio que a gente pegou, que tá por cima, deixar ele bem esticado e bem na direção. É ele que direciona onde vai ficar os nós. Então, deixa ele bem retinho na direção da pontinha. E vamos fazendo festonês com todos os fios da esquerda até o último fio da esquerda desse último nó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fixar aqui para facilitar. Pega o fio da direita, passa por cima dos outros fios, e aí pega o primeiro próximo fio, passa por cima do da direita, dobra, passa ele por dentro da barriguinha 2 vezes. Então, pega o próximo fio, passa ele por cima, por dentro da barriguinha e puxa, passa ele de novo por cima, por dentro da barriguinha e puxa. Vamos fazendo e depois ajusta. Vamos fazendo isso com todos os fios, lembrando de deixar o primeiro fio bem esticadinho e na direção da pontinha da bandeirinha. Vamos ajustando cada um. E vamos fazendo isso até o último fio da direita. E agora a gente vai pegar os 2 fios, que eram fios da ponta, né? Os 2 fios iniciais, e fazer um festonê com eles mesmo. Um de guia e o outro faz o festonê por cima. E vamos fazer mais uma fileira para ficar mais certinho, mais bonitinho. Começando com o primeiro fio lá da esquerda. E aí, cada um dos outros fios, a gente vai fazer um festonê por cima desse fio. Lembrando que esse fio da esquerda, ele vai ficar por cima de todo mundo, e o festonê a gente vai passando em volta dele, né? Fazendo 2 nozinhos com cada um dos fios, passando em volta desse fio da esquerda. Fazendo novamente com todos os fios que estão do lado esquerdo, inclusive o último fio que a gente usou para fazer o festonê da primeira fileira. E agora a mesma coisa do lado direito, vamos pegar o último fio lá da direita, passar ele por cima e usar cada um dos fios na ordem
para fazer o festonê em volta dele. E vamos terminando essa fileirinha, fazendo o festonê com os dois últimos fios, né? Os dois fios que foram guias. E tá pronta a nossa bandeirinha, a nossa primeira bandeirinha. Agora a gente vai acertar a franja. E aí a gente pode ou cortar ela reta lá embaixo, que nem eu fiz com a minha saia, ou a gente pode cortar acompanhando o desenho da bandeirinha. Eu vou cortar assim porque meus fios ficaram pequenos. Com os fios de poliéster, eles ficam mais arrepiadinhos assim. Com o fio de algodão, cortar ele mais curtinho assim, ele fica mais bonitinho, tá? Mas no final das contas eu não gostei. Eu vou cortar mais e depois eu vou mostrar para vocês como é que, no final desse vídeo, né, eu vou mostrar para vocês como é que faz para tirar a franja e fazer o acabamento com os fios de poliéster, tá? Para fazer esse acabamento que eu vou mostrar aí tem que ser fio de poliéster ou qualquer outro material que derrita, né, material plástico. Se você pretende deixar franjas compridas, eu sugiro você acertar depois que todas as bandeirinhas estiverem prontas. E aí você coloca elas assim, uma do lado da outra, vai dar uma esticada nos fios, uma penteada e acerta as pontas para elas ficarem mais certinhas, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. As minhas não estão do mesmo tamanho porque meus retalhos eram diferentes os tamanhos e tá tudo bem, eu fiz isso mesmo. Mas se você quiser deixar mais certinha, essa é a minha sugestão. Então terminamos aí a nossa primeira bandeirinha e agora eu vou começar a segunda bandeirinha. A segunda bandeirinha que vai ser a bandeirinha de duas pontas. A gente vai começar fixando os 8 fios com o nó de laçada na cintura, no fio da cintura, igualzinho a primeira bandeirinha que a gente fez. Se você pulou a primeira parte, vai lá assistir rapidinho, ou então, se você já sabe fazer o nó de laçada, vamos fazer o nó de laçada aí dobrando todos os fios bem ao meio, certinho, e fixando os 8 fios com o nó de laçada aí no fio da cintura, no fio de base. Lembrando sempre de ajustar cada um dos fios para ele ficar bem firme na cintura e ficar bonitinho. Com todos os 8 fios fixados lá em cima com o nó de laçada, né? A gente vai ajustar bem. Eu vou prender aqui melhor o meu fio guia, o fio da cintura. E vamos começar a fazer exatamente igual a outra bandeirinha, tá? A gente vai pegar os 4 primeiros fios, fazer o nó duplo, ou nó chato, ou nó achatado, ou nó quadrado. E eu não vou detalhar tanto aqui como é que faz esse nó, porque eu já detalhei na primeira bandeirinha, né? Eu tô fazendo devagarzinho para quem quiser, para quem tiver pulado a primeira bandeirinha. Se você já sabe fazer macramê, já sabe fazer esse nó
A gente vai começar as 5 primeiras fileiras iguaizinhas às primeiras fileiras da outra bandeirinha, tá? Vamos fazendo 4 nós chatos nessa primeira fileira, usando 4 fios para cada nó. E se você não faz macramê, eu sugiro assistir o vídeo desde o começo. Pegando os últimos 4 fios para fazer o último nó chato dessa primeira fileira, né? Terminamos a primeira fileira com 4 nós chatos e agora a gente vai isolar os 2 primeiros fios, os 2 últimos fios, pegar os 4 primeiros fios, 2 de um nó, 2 de outro nó e fazer um nó chato com esses fios também. A gente vai fazer a segunda fileira com 3 nós chatos, né, usando 4 fios para cada nó. E lembrando sempre de terminar o nó, botar os 4 fios que você usou pro lado para não misturar, não confundir, não atrapalhar a peça. Terminando aí o último nó dessa fileira, a fileira de 3 nós. Ajustando e vamos recuperar os fios que ficaram para cima e a gente vai fazer a terceira fileira, como a gente fez a outra terceira fileira. Lembrando que ele vai ficar com essa barriguinha, com essa perninha assim para fora, né, do primeiro fio. Deixa a perninha, não aperta demais, para não ficar com o nó torto. Terminando aí o último nó, a gente vai novamente isolar os 2 primeiros fios e os 2 últimos fios para poder fazer a próxima fileira, né? A próxima fileira vai ter 3 nós, igual à segunda fileira. E para a quinta fileira, a gente vai recuperar os fios que foram isolados e fazer, essa vai ser também igual à primeira bandeirinha, né? Igual à terceira fileira, vai ter essa perninha no primeiro e no último nó, e vai ser uma fileira de 4 nós. Último nó dessa quinta fileira, ele também vai ter essa perninha com o último fio.
E agora a próxima fileira, a gente vai mudar um pouquinho. Ela vai ser diferente, essa que vai ser a primeira fileira que vai ser diferente da outra bandeirinha. A gente vai sim isolar os dois primeiros fios, os dois últimos fios e fazer um nó com os 4 próximos fios. O nó duplo, o nó chato, o nó quadrado, enfim, o mesmo nó. E agora a gente vai recuperar esses fios e usar os dois primeiros fios do último nó e fazer mais um nó chato e um nó quadrado. Ajusta bem, deixa ele bonitinho, ele vai ter essa perninha. E agora o lado esquerdo tá pronto. Pro lado direito, mesma coisa, vamos isolar os dois últimos fios, fazer um nó quadrado com os 4 fios, os 4 últimos fios. E aí a gente vai recuperar os 2 fios que estavam para cima e fazer um nó quadrado, nó chato, com os 4 últimos fios. E terminamos a base da bandeirinha. Ela já tem aí esse formato pontudo, mas para ficar mais bonitinho, eu vou fazer a moldurinha, igual a gente fez na outra bandeirinha. A gente vai usar os 2 fios centrais, pegar um deles de guia, esticar ele por cima dos outros fios e passar um nó festonê com o outro fio central, o outro fio que estava no centro. E aí, a partir daí, todos os fios da direita, né? Aí, como eu usei o fio da esquerda de fio guia, todos os fios da direita, a gente vai fazendo um festonê por cima dele, né? Em volta dele. Até chegar no último fio e ele deixa uma perninha também, tá? Normalmente ele fica com uma perninha com o último fio também, igual fica ali nas fileirinhas dos fios que a gente isolou. E agora a gente vai fazer os festonês do outro lado, então a gente vai pegar o primeiro fio que fez o festonê desse lado, ele vai ser o guia do outro lado. E vamos fazendo o festonê. Então, o guia sempre fica por cima, né? A gente coloca ele por cima de todo mundo. E os outros fios a gente vai fazendo o festonê em volta dele. Agora vamos fazer a segunda fileira de festonê. A gente vai usar os 2 fios centrais novamente e passar um deles por cima, no meu caso aqui foi o da esquerda, passando por cima dos outros e começando a fazer o festonê com o outro fio central em volta desse fio da esquerda. E vamos fazendo cada um dos fios na ordem, o festonê em volta desse fio. Os meus retalhos estavam meio curtinhos, eu peguei alguns retalhos de menos de 80 centímetros, então vai ficar muito justinho para fazer os nós, mas se você usar todo mundo aí com mais de 80 centímetros, se for esse mesmo fio, vai dar certo, viu? O meu ficou apertadinho.
mas usa um fio maior que fica mais tranquilo. Vai fazendo os festonês com todos os fios até chegar ao final. E agora do outro lado, a gente vai pegar o primeiro fio, né, que fez o festonê, ou que fez o primeiro festonê, e vai usar ele de guia, botar ele por cima de todo mundo lá e colocar e fazer o festonê com todos os fios na ordem em volta desse primeiro fio. E vai fazendo festonê até chegar ao último fio. E finalmente terminamos a segunda bandeirinha. Agora temos uma bandeirinha de cada formato, né? A bandeirinha com uma ponta, a bandeirinha de duas pontas. Vamos agora fazer os acabamentos, tá? Eu vou fazer o acabamento sem a franja e para isso eu vou usar um isqueiro e a tesoura, né? Como na primeira bandeirinha vocês viram como deixar a franja, e agora essa bandeirinha eu vou mostrar como é que tira a franja. A gente vai cortar o que restou, né? As pontinhas que restaram, bem mais ou menos rente, tá? Deixa uma pontinha bem pequenininha pra fora. Não é para cortar super rente, você vai deixar uma pontinha de 2, 3 milímetros. E aí, você vai queimar essa pontinha, por isso que tem que deixar a pontinha, tá? Tem que deixar esses milímetros assim. Você vai usar um isqueiro para queimar essas pontinhas. Meu isqueiro tá meio ruinzinho, eu vou pegar outro para mostrar melhor, peraí. Pronto. Você vai queimar a pontinha e aí com essa parte metálica do isqueiro, você empurra a pontinha ainda quente para dentro, para a parte de trás. Você vai fazendo isso no verso da bandeirinha, tá? Então, queima a pontinha, empurra. Queima a pontinha, empurra para trás, assim você não queima sua mão. E toma muito cuidado para não queimar alguma parte do trabalho que você não queira queimar. A gente vai queimar só a pontinha ali que a gente deixou a mais, tá? Então, dá uma conferida do lado para ver se tá tudo bonitinho. Tem algumas que eu não empurrei para trás, ó, tô tentando empurrar assim com a mão e dando uma queimadinha geral assim, em algumas pontinhas que ficaram ainda um pouquinho para fora. A gente vai ajustando. Agora, a outra perninha. A gente dobra uma perninha para não queimar o comecinho da bandeirinha, da outra perninha. E vai fazendo a mesma coisa. Queima, empurra, dá uma empurradinha aí pra dentro. Pra ficar mais bonitinho, pra ficar mais escondidinho, né? Pra dentro que eu digo é pra trás. Pro verso, pro avesso da bandeirinha. Não deixa nenhuma pontinha sobrar, porque se ficar uma pontinha sem queimar, ela pode acabar desfazendo algum nó, né? Porque a gente cortou muito perto da pontinha, do nó, e aí pode acabar desfazendo. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o outro, cortar quase rente, deixando uma pontinha. Esse tá mais fácil de ver, né? Ele é mais claro, tá mais fácil de visualizar. Deixando aí 2, 3 milímetros. Pega o isqueiro. E pode fazer isso com vela também, tá? Se você não tiver isqueiro, dá pra fazer com vela. Com isqueiro fica mais fácil porque ele tem essa partezinha de metal pra você empurrar
com uma vela, você teria que ter alguma outra coisinha para poder empurrar. E não queimar a mão, porque se você fizer isso com o dedo, vai machucar. Então, vamos queimando a pontinha, empurrando para trás da bandeirinha, fazendo isso com todas as pontinhas, não deixa nenhuma escapar. Se precisar voltar, se tiver alguma que não queimou direito, se tiver alguma coisa aparecendo ainda, pode voltar e queimar. Só toma cuidado para não queimar um pedaço da bandeirinha que você não quer queimar, né? Então, essa parte precisa de bastante atenção. Dá uma olhada no lado para ver se tá bonito. E vamos terminando. Tô queimando todas as pontinhas. E estão prontas as nossas duas bandeirinhas, os dois modelos das bandeirinhas, né? A bandeirinha de uma ponta e a bandeirinha de duas pontas. E aí você repete esse processo para quantas bandeirinhas você quiser fazer.